Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Cabo Verde luta, mas é superado pela Argentina. Mais uma seleção latina de fora da Copa. E na reportagem do dia, a decisão da FIFA de revogar um cartão vermelho da seleção dos Estados Unidos. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. O Brasil chegou às oitavas de final, mas o sonho do Hexa em 2026 foi barrado pela Noruega de Haaland, que venceu por 2-1. A seguir, você confere a análise do jornalista Elton Aragão sobre o desempenho da seleção brasileira. Análise. É difícil fazer uma análise nesse momento, menos de 24 horas depois da eliminação, porque os ânimos ainda estão muito aflorados, mas o que se percebe, se a gente traçar um padrão, já há algum tempo, a seleção brasileira, ela não está mais no hall das principais seleções do mundo, e eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é uma soberba de ainda sermos a única seleção 5 vezes campeã do mundo, e isso acaba, em certa parte, sendo refletido para os jogadores. Eu consigo ver algo nesse sentido. Nas últimas Copas, a gente percebe que em determinados momentos, principalmente nos momentos mais agudos, a gente não consegue ver um time. A gente consegue ver vários jogadores, bons jogadores. A gente pode até questionar se as seleções que tiraram a seleção brasileira eram melhores do que a nossa. O Brasil, eu consigo ver também um caso parecido com a Itália e a Alemanha. Parece que são times que têm problemas estruturais, apesar de ter bons jogadores, têm problemas estruturais e que parece que se valem muito mais do peso da sua história e da sua camisa para jogar bola do que de qualidade técnica, tática e física. E isso está ficando cada vez mais claro. Nas últimas Copas, o Brasil não consegue avançar de um determinado patamar, a Itália nem chega nas Copas e a Alemanha, em regra, fica na primeira fase, nesse caso avançou, mas saiu para o Paraguai. Então eu acho que a gente precisa, a CBF e a comissão técnica, pensar num ciclo tranquilo para a próxima Copa e fazer mudanças estruturais e pensar coletivamente, pensar enquanto time. Eu acho que a seleção brasileira não vai sair desse ponto que ela está se ela não pensar sua estrutura como time e não pensar em jogador A, B ou C. A tristeza ainda é recente, mas é hora de voltar atrás e recapitular as últimas campanhas da seleção e como o time age fora e dentro de campo. O individualismo não pode prevalecer e o foco agora se vira para a próxima Copa Masculina em 2030, onde o Brasil terá a chance de escrever uma história melhor. Comentário. Falando de outras eliminações, a seleção de Cabo Verde fez história até o último segundo. Confira com o repórter Enos Monteiro. A Copa do Mundo chegou ao fim para Cabo Verde, mas às vezes uma despedida tem gosto de conquista. A derrota por 3-2 para a Argentina, apenas na prorrogação, encerrou a primeira participação dos Tubarões Azuis em mundiais. Antes disso, a pequena seleção africana já havia surpreendido o mundo ao segurar a Espanha e o Uruguai na fase de grupos e conquistar uma classificação histórica para o mata-mata. Nem mesmo diante da atual campeã, Cabo Verde abriu a mão de jogar e chegou a empatar a partida 2 vezes, levando o duelo até a prorrogação. Um dos grandes símbolos dessa campanha foi o goleiro Vozinha,
Aos 40 anos, o veterano virou um dos personagens da Copa com defesas decisivas e atuações que seguraram alguns dos melhores ataques do mundo. Ao seu lado, uma equipe organizada e corajosa mostrou que disciplina tática, entrega e personalidade podem diminuir a distância entre gigantes e estreantes. A recepção em Cabo Verde foi à altura do feito, com milhares de torcedores nas ruas da cidade da Praia, capital do país, para receber os jogadores como heróis nacionais. No fim das contas, Cabo Verde sai sem troféu, mas com uma das histórias mais bonitas desta Copa. O pequeno país insular conseguiu enfrentar campeões mundiais de igual para igual e provou que o futebol não é medido pelo tamanho do território nem pelo número de habitantes. A campanha dos Tubarões Azuis fica como um lembrete de que quando há organização, identidade e coragem, as maiores vitórias nem sempre aparecem no placar. Enos Monteiro para o Diário da Copa. Diário da Copa. A Inglaterra resiste à pressão e elimina o México no Estádio Azteca. Quem traz os detalhes da partida é a repórter Giovana Souza. México e Inglaterra protagonizaram um dos confrontos mais emocionantes das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A vitória inglesa por 3-2 foi construída em uma partida marcada por mudanças de cenário, tensão do início ao fim e o Estádio Azteca completamente tomado pela torcida mexicana. Antes mesmo da bola rolar, uma tempestade atrasou a chegada das delegações ao estádio e elevou a expectativa para o duelo. Quando o jogo começou, a Inglaterra foi mais eficiente e contou com uma atuação decisiva de Jude Bellingham, que marcou 2 gols em um intervalo de 2 minutos e abriu vantagem para os visitantes. Julián Quiñones diminuiu a diferença para o México e recolocou os donos da casa na disputa. O segundo tempo reservou ainda mais emoção. A expulsão de Jael Quassan obrigou a Inglaterra a atuar com um jogador a menos, dando ao México o controle das ações ofensivas. Mesmo assim, Harry Kane converteu um pênalti e fez o terceiro gol inglês. Pouco depois, Raúl Jiménez também marcou de pênalti para os mexicanos, que partiram para uma intensa pressão nos minutos finais. Com maior posse de bola e empurrados pela torcida, o México tentou empate até os acréscimos, mas encontrou uma Inglaterra organizada defensivamente e um Jordan Pickford decisivo debaixo das traves. O apito final confirmou a classificação inglesa para as quartas de final, onde enfrentará a Noruega. Para o México, a eliminação teve um peso ainda maior. A seleção voltou a cair antes das quartas de final e manteve o jejum que dura desde a Copa do Mundo de 1986. Frustrando novamente a expectativa de quebrar um dos tabus mais marcantes de sua história em mundiais. Giovana Souza para o Diário da Copa. Reportagem. O jogo dentro e fora de campo. A suposta intervenção de Donald Trump na revogação de um cartão vermelho para a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo. Os detalhes você confere na reportagem de Bruno Goulart. Falorin Balogun, artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, foi expulso no último jogo da seleção por cravar a chuteira no tornozelo de um adversário da Bósnia e Herzegovina. A expulsão foi confirmada pelo VAR, sob protesto do técnico estadunidense. Mas, em questão de dias, a FIFA reverteu a suspensão e liberou o jogador para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. Segundo reportagens de agências internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, pedindo a revisão da punição. A entidade justificou a decisão citando seu próprio código disciplinar, que permite suspender parcial ou totalmente uma sanção. Na prática, Balogun ficou livre para jogar, sujeito apenas a um período probatório de 1 ano. O jornalista Rodrigo Matos, do UOL, analisou esse cenário. E tem outros casos na Copa que não foi revisto. O Almiron, por exemplo, do Paraguai, não foi revisto. E está causando, a minha apuração, muito incômodo dentro da FIFA, porque tem uma percepção de outras pessoas que não, Infantino, óbvio, tem uma percepção de que pode estar sendo quebrada a isonomia da Copa. O governo americano, inclusive a correspondente da Globo, colocou aqui, ele confirmou oficialmente quem ele pediu. Não é que a gente já tinha apuração, o New York Times deu primeiro, depois confirmou, outros veículos confirmaram, mas o governo já se pronunciou dizendo que pediu mesmo, mas que não, foi um órgão independente que decidiu. Então, tem uma discussão que é levantada primeiro pela Federação Belga, mas que está incomodando dentro da FIFA. O caso não é isolado. Ao longo do torneio, a proximidade entre Trump e Infantino tem chamado a atenção. Antes da Copa começar, a FIFA chegou a conceder um prêmio da paz
ao presidente dos Estados Unidos no mesmo período em que seu governo bombardeava o Irã, uma das seleções participantes da própria Copa. A entidade também recebeu, em Nova York, um prédio ligado a empreendimentos de Trump para uso durante o Mundial. A assimetria no tratamento da FIFA com diferentes países também alimenta a crítica. A Rússia segue suspensa de competições da entidade desde a invasão à Ucrânia em 2022. Já os Estados Unidos não sofreram qualquer sanção esportiva por conta das tensões militares do governo Trump com Venezuela e Irã, países que enfrentaram ações militares estadunidenses. Essa proximidade entre Trump e Infantino, somada à suspeita de interferência direta numa decisão arbitral, coloca em xeque a credibilidade da FIFA como entidade reguladora do esporte. Se um presidente pode, com um telefonema, reverter a expulsão de um jogador do próprio país às vésperas de uma fase eliminatória, a pergunta que fica é: as regras do jogo são iguais para todos? Bruno Goulart para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais Lance, DW Brasil e Reuters. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.